Mercado do futebol brasileiro agitadíssimo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto sobre o início da faxina no Corinthians que atinge Renato Augusto, Gil e Juliano. Renato Augusto já tem novo clube e o Gil trabalha com 3 alternativas na Série A. Preciso te atualizar sobre Arthur, agora mais perto de ser vendido pelos Palmeiras. Novidades no São Paulo, tem oferta nova pelo Beraldo, agora do Zenit, e negociações com Pedro Raul. O presidente Júlio Casares também foi eleito. Te atualizo sobre as tratativas entre Flamengo e Red Bull Bragantino por Léo Ortiz. Já o Vasco avança na contratação de Alexandre Matos e também estuda a possibilidade de tirar um executivo do Internacional. As últimas do mercado, bastidores, o futuro de Felipão e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e o último pedido, deixe like, porque o YouTube reconhece os vídeos legais como os vídeos que tem muito like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet-Boom, que preparou cotações especiais para o melhor jogo desse sábado, Aston Villa e Arsenal. O Aston Villa é o terceiro colocado do campeonato inglês e o Arsenal iniciou a rodada na liderança. Um jogaço marcado para as 2h30 da tarde. Tô colocando na tela as cotações desse jogo. Vitória do Aston Villa paga 3,58, empate paga 3,68 e a vitória do Arsenal pagando R$ 2,01. Tô abrindo a página do jogo e a minha sugestão é numa partida com mais de 3 gols. O odd de R$ 2,18 para cada real apostado, estou colocando R$ 100 para voltarem R$ 218 e a aposta está feita. Para você participar na Bet-Boom é super simples. Pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Não vai ficar fora dessa, vem se divertir comigo na Bet-Boom. Dá para postar no campeonato inglês, espanhol, francês, enfim, no campeonato que você bem entender, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que pode não ter o Allianz Parque para jogos importantes do Campeonato Paulista. O primeiro clássico, marcado para 28 de janeiro, contra o Santos, deve ocorrer fora do Allianz, tudo por causa do show no dia anterior. Já a final do Campeonato Paulista, se o Palmeiras jogar a segunda partida final em casa, é óbvio, se o Palmeiras estiver na decisão e puder receber esse jogo em casa, possivelmente esse jogo precisará acontecer em outro estádio. Tudo porque na mesma data está marcado um show do Só Pra Contrariar. Bora falar sobre a eleição do Santos. Nesse sábado conheceremos o novo presidente do Peixe, aquele que vai ter o mandato mais complicado da história santista. Time na segunda divisão com pouquíssimas receitas, são 5 candidatos e mais de 16 mil pessoas aptas a votarem. Também a eleição nesse sábado no Internacional, com menos chapas. Roberto Melo é o candidato de oposição e tenta tirar Alessandro Barcelos da atual presidência. A campanha dos dois com muitas promessas de contratações. Se chegar toda a galera que eles prometeram, o Internacional vai ter um timaço. Quero contar também que Marco Aurélio Cunha, que era conselheiro do São Paulo, se licenciou pelos próximos 2 anos, porque acaba de virar executivo de futebol do Figueirense, clube onde ele já passou e foi campeão catarinense em 1999. Ele chega depois de uma série de mudanças do Figueirense, prometendo voltar a ser grande. Bora falar sobre o Atlético Mineiro, que definiu a permanência de Felipão. Nicola, mas ainda existia alguma dúvida? Na teoria sim, na prática não. De qualquer forma, na reunião dessa sexta-feira, os dirigentes do Atlético garantiram a permanência do Felipão. Ele tem contrato até dezembro de 24. Em boa parte do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Galo não queria a permanência do Felipão, mas depois de um retorno praticamente irretocável, o Galo foi o campeão do retorno e a terceira colocação na classificação final do Brasileirão, que assegurou vaga direta na Libertadores da América. Os dirigentes do Galo entenderam por bem manter o Felipão para o próximo ano. A grande dúvida é em relação ao futuro do Rodrigo Caetano. Contei para vocês que ele participou de um encontro com os acionistas do Galo nessa sexta-feira. O Atlético disse que só o libera para o Corinthians até 31 de dezembro, mediante pagamento de multa rescisória de R$ 4 milhões. A partir de janeiro a multa muda. O pessoal do Corinthians super otimista, prometendo esperar o Rodrigo Caetano até 1º de janeiro. Por outro lado, os dirigentes do Atlético assegurando que o Rodrigo fica. Só uma curiosidade sobre a permanência do Felipão. Vai ser a primeira vez desde a temporada 18-19 que o Atlético mantém o técnico do ano anterior. O último a conseguir essa façanha havia sido o Levir Coupe, que trabalhou no Atlético em 2018 e continua em 19. Em 2020, houve uma troca do Mancini pelo Dudamel, em 2021 a troca foi do Sampaoli pelo Cuca, em 2022 a troca do Cuca pelo Turco Mohamed
e para a temporada 2023 o Cuca saiu e o Kudê chegou. Você gosta de Filipão continuando no Galo? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Arthur, praticamente vendido ao Zenit da Rússia. Negócio de algo na casa dos 15 milhões de euros ou quase 80 milhões de reais. Palmeiras ainda combinou com os russos mais 3 milhões de euros em bônus atrelados à performance. O negócio ainda não foi fechado, mas deve se encaminhar nos próximos dias. O Palmeiras só aguardava o fim do Campeonato Brasileiro para levar adiante essa história. Negócio extremamente interessante do ponto de vista financeiro. Vale a lembrança de que o Palmeiras contratou o Arthur por 8 milhões de euros. Está praticamente dobrando a receita, embora reconheçamos, Palmeiras não seja dono de 100% dos direitos econômicos. A saída do Arthur não será a única do atual elenco. O Jailson, volante que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira, também vai embora, esse de graça, sem contrato. Se tem gente saindo, tem gente chegando. O Aníbal Moreno é o primeiro reforço contratado. Palmeiras ainda está em busca de outros nomes. Contei para vocês sobre os avanços nas tratativas com Caio Alexandre do Fortaleza. O Caulinho é um sonho mais distante. Palmeiras também busca mais um volante, mais um atacante de lado e um zagueiro canhoto. A Leila Pereira prometeu contratações, especialmente depois da permanência de Abel Ferreira. E na reunião dessa sexta-feira entre a presidente e o técnico foi discutido sobre reforços para a próxima temporada. Quero falar agora sobre o Flamengo que avançou na contratação de Léo Ortiz. Houve um primeiro encontro nas últimas horas entre dirigentes do Fly e representantes do Ortiz. Zagueiro que é um dos melhores em atividade no futebol brasileiro e há bastante tempo pretendido por clubes do exterior. No ano passado, Red Bull Bragantino chegou a recusar 2 ofertas de clubes de fora. O Galatasaray foi um dos interessados com proposta de 6 milhões de euros, o outro foi o Tigres do México. Na oportunidade, o Red Bull Bragantino pedia 8 milhões de euros. Só que o Ortiz se machucou, uma lesão que o deixou de fora por bastante tempo e acabou ficando um pouco mais velho. Até por isso, se o Flamengo repetir essa proposta de 6 milhões de euros, é grande a chance de o negócio acontecer. Zagueiro pretendido pelo Tite e há bastante tempo observado pelos dirigentes do Flamengo. Por que o Fly está em busca de defensores? Rodrigo Caio já foi embora, existe a chance de o Pablo ser negociado e se o Flamengo conseguisse uma proposta pelo Davi Luiz, adoraria fazer negócio. O Davi Luiz que ganha 1,5 milhão de reais por mês. E você gosta do Léo Ortiz? Quais os reforços que o Flamengo precisa para o próximo ano? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama que caminha para novidades na parte executiva de futebol. Lucas Pedrosa, jornalista que cobre o Vasco, super bem informado, afirma que Alexandre Matos está perto de ser anunciado como novo diretor executivo do clube. As negociações seriam sacramentadas ainda nesse final de semana para que ele pudesse participar de um encontro importante que vai acontecer da 777 com todos os representantes dos seus clubes. Essa reunião acontece entre 11 e 14 de dezembro lá na Europa. O Alexandre Matos, além de toda a sua capacidade, tem influência em inglês e esse teria sido o ponto determinante para que ele fosse escolhido numa disputa com o Rodrigo Caetano e com o Juninho Paulista. Vale a lembrança de que o Matos está 2 temporadas no Atlético Paranaense, o contrato dele se encerra com o Furacão no fim desse ano, antes já havia passado com sucesso, por exemplo, por Palmeiras e Atlético Mineiro. O Vasco, além do Alexandre Matos, também pode contratar Gustavo Grossi, que é coordenador das categorias de base do Internacional, já havia feito enorme sucesso pelo River Plate ao lado do Marcelo Gallardo. Só para vocês entenderem um pouquinho do nome do Grossi. Ele trabalhou muito tempo no River Plate e é conhecido do Ramon Dias, técnico do Vasco. Ramon já teria dado aval para a contratação do Gustavo Grossi. Pedrinho, novo presidente do Vasco, também é entusiasta da ideia. Só para lembrar, hoje as categorias de base do Vasco são comandadas pelo Carlos Brasil, que é alguém com moral nesse meio da base, mas o Grossi poderia implementar uma série de outras novidades. Alexandre Matos e Gustavo Grossi podem pintar no Vasco. As informações que eu tenho são de que não há negociações tão próximas, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora mudar de assunto e falar sobre uma reviravolta envolvendo Robert Renan. Cheguei a contar para vocês que as tratativas do Corinthians com o Zenit para o retorno do zagueiro, revelado no próprio Timão, estavam avançadas, mas antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente corintiano e ele me assegurou que o Corinthians só terá o Robert Renan se puder contar com o zagueiro por um período superior a 6 meses. O Zenit está trabalhando com a ideia de deixá-lo no Timão de janeiro a julho, quando espera vender o jogador para um clube do futebol europeu. Nicola, mas por que o Zenit não vende o Robert Renan direto? Há uma série de restrições nas principais ligas da Europa para com clubes russos. Tudo por causa da guerra,
organizada ou liderada pela Rússia contra a Ucrânia. Entre vários embargos, existem também essas restrições futebolísticas. Então o Zenit, que tem uma relação boa com o Corinthians, pensou em colocar o Robert Renan por 6 meses por aqui, para que depois ele pudesse ser transferido diretamente para um grande do futebol europeu. O que eu ouvi de um dirigente corintiano é: queremos o Robert Renan, será muito bem-vindo, mas no mínimo por 1 ano. Se for para ficar 6 meses, não interessa, seria o tempo para ele chegar, se arrumar, se organizar com o sistema defensivo do Corinthians e depois ir embora. O Timão trabalha para convencer o Zenit a deixá-lo pelo menos até dezembro do ano que vem. O ponto é, no mês de dezembro, você sabe, a janela na Europa é mais fraca. Esse tipo de negociação não costuma acontecer, especialmente envolvendo muitos milhões de euros. Prometo ficar atento a essa história e qualquer novidade atualizo. Por falar no Corinthians, queria te atualizar sobre o início da reformulação alvinegra com nomes importantes e o mercado agradece. Renato Augusto, Gil e Juliano estão fora do Timão. Notícia que foi confirmada nessa sexta-feira por pessoas próximas do presidente Augusto Melo. Os 3 tinham contrato até dezembro, os 3 tinham o aval de Mano Menezes para permanecerem, mas o novo presidente quer reformular o elenco, abrindo mão dos veteranos e de jogadores caros. Renato Augusto, inclusive, já tem novo clube. Apesar de estar viajando, seu representante se reuniu com dirigentes do Flu na sexta-feira e ficou tudo acertado para um contrato de 2 anos. Resta apenas, quando o Renato voltar da viagem, que ele passe por exames médicos e assine o contrato. Já havia contado para vocês que um time brasileiro e um dos Estados Unidos tinham a intenção de contratar o Renato Augusto. O torcedor do Corinthians não deu muita bola no momento, na oportunidade para informação, mas há semanas o Fernando Diniz conversa com o Renato Augusto sobre a importância dele para o Fluminense do ano que vem, o quanto ele seria útil, o quanto ele poderia ajudar. Contrato de 2 anos, redução salarial em relação ao que ele ganha. O Renato tinha algo na casa de 1.200.000 por mês no Corinthians. Imagino que vai ganhar pelo menos metade disso no Fluminense. Vai jogar menos, até porque vai estar ao lado do Ganso. A tendência até que o Diniz use um, depois use outro, talvez até dentro da mesma partida, e o Renato já está em novo clube. O Gil tem as seguintes possibilidades: Atlético Goianiense, Cruzeiro e Vasco da Gama. São os times que já demonstraram intenção em contratar o zagueiro que terminou a temporada fazendo um bom ano. Já Juliano ficou absolutamente surpreendido, ele tinha certeza de que permaneceria no Corinthians, somente a partir de agora vai abrir tratativas com outros clubes de futebol no país. Paulinho, que não joga há um tempão, está se recuperando de contusão, deve ter mais 6 meses de contrato. O Corinthians vai fornecer, vai aceitar essa condição de mais 6 meses para que ele possa terminar a sua recuperação. É importante dizer que os clubes são obrigados a estender o contrato de atletas lesionados. Beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Queria te atualizar sobre as últimas do Tricolor. A principal novidade da sexta: Beraldo recebeu outra oferta, agora do Zenit. O time russo sugeriu 18 milhões de euros, pelo menos foi essa informação que o São Paulo vazou. Conversei com uma pessoa do staff do Beraldo, a pessoa me contou que a oferta é de 16 milhões de euros e com pagamento em muitas parcelas. Eu perguntei, mas então por que o São Paulo vazaria esses 18 milhões de euros? A resposta que eu obtive é de que o São Paulo está tentando forçar o Leicester, da segunda divisão do futebol inglês, a melhorar sua proposta. É importante contar para vocês que o Beraldo prefere jogar no Leicester do que no Zenit, até por causa das restrições ao futebol russo e para também não se esconder. Nicola, mas o Leicester está na segunda divisão do futebol inglês. Verdade, mas o Leicester é hoje o favorito ao acesso, é inclusive o primeiro colocado da Championship. Se o Leicester melhorar sua oferta e se aproximar dos 20 milhões de euros, deve acabar havendo negócio. 20 milhões de euros hoje equivalem a quase 107 milhões de reais. O Tricolor precisa desesperadamente de dinheiro. Não só para pagar contas, para acabar com as dívidas com os atletas, mas também para pensar em reforços. Por reforços, podemos falar de Pedro Raul, centroavante, que já passou pelo Goiás na temporada passada, foi muito bem, 26 gols em 50 jogos. Pedro Raul acabou contratado pelo Vasco, não conseguiu ir bem e se mudou na metade do ano para o Toluca do México. No futebol mexicano, ainda em fase de adaptação, são 18 jogos e 4 gols. São Paulo procurou os representantes do Pedro Raul para entender quais condições poderiam ser viáveis. O Tricolor gostaria de ter o Pedro Raul por empréstimo para o lugar do Herisson. O Herisson vai voltar para o Botafogo, Pedro Raul seria o reserva imediato do Caleri.
Até por isso, não investir dinheiro seria importante. Resta saber se o Toluca vai aceitar. Se o Toluca exigir uma negociação em definitiva, a ideia do São Paulo vai ser tentar colocar jogadores, basicamente o que tem feito nas tratativas pelo Martínez do América e também pelo Ferreira, atacante do Grêmio. O São Paulo tem uma série de atletas que não interessam ao Dorival para o próximo ano, entre eles o Gabriel Neves, o Luciano, também o Luan, volante, Jackson Mendes. Se algum desses atletas interessar, pode pintar negócio. Ah, só mais um detalhe importante: nessa sexta-feira, o presidente Júlio Casares foi reeleito para mais 3 anos à frente do tricolor. Nem houve candidato de oposição. A oposição alega que perdeu o prazo, enfim, não haveria a mínima chance de um candidato de oposição vencer. Na entrevista pós-eleição, o presidente Júlio Casares disse que o Rames fica. Continuo com a minha informação de que, se houver uma possibilidade, o tricolor vai tentar a rescisão de contrato com o Rames. A relação entre Rames e Dorival Júnior é bastante ruim. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais à tarde com outras informações. Abraço, tchau!